Oi pessoal, então dando continuidade aqui no nosso curso, tá? O que a gente vai fazer aqui agora é olhar o que acontece quando a gente coloca 2 qubits na jogada, tá? Então a gente anteriormente olhou os sistemas que podem estar em vários possíveis estados, né? Daí a gente reduziu considerando apenas os sistemas que podiam estar em 2 possíveis estados, chamava aquilo de qubit, né? Mas a gente sempre olhou um qubit isoladamente. O que a gente vai fazer aqui agora é olhar o que acontece quando eu tenho vários qubits. A gente vai começar com 2, mas o que valer para 2 aqui vai valer para n qubits, tá? Então vamos lá. 2 qubits, né? Imagine que eu tenha o exemplo que a gente vem usando aqui já, que é o do átomo, em que um elétron pode estar na primeira ou segunda camada, né? Então eu tenho aqui 2 átomos, né? 2 objetos, e cada um deles pode estar em 2 possíveis estados, né? Se cada um deles pode estar em 2 possíveis estados, então o sistema completo aqui, né, o sistema composto, é um sistema que pode estar em 4 possíveis estados, né? Eu vou chamar aqui de φ, né, o vetor de 4 coordenadas, que corresponde ao sistema aqui, né? E a gente sabe que o estado quântico desse objeto ele é uma sobreposição de 4 possíveis estados, né? Eu estou chamando aqui os estados de 00, 01, 10 e 11, tá? Então, o estado 00 corresponde ao elétron aqui do primeiro átomo, está aqui na primeira camada, e o segundo átomo também tem o elétron na primeira camada. Os dois bits estão em 0. Tá? O 01 aqui corresponde ao sistema tá com o elétron aqui o primeiro átomo com o elétron na primeira camada, e no segundo átomo o elétron está na segunda camada. Então, e aí é 10 e 1, né? As outras possibilidades aí de estado do sistema. A gente sabe que esse sistema, de verdade, ele vive numa sobreposição desses 4 possíveis estados com essas amplitudes aqui, que eu estou chamando de alfa 00, alfa 01, alfa 10 e alfa 11, tá? Então cada alfa aqui é um número, né? E esses alfa x, estou chamando de alfa x aqui é o índice aqui, né? É uma string de 2 bits no caso aqui, né? O x aqui pode ser 00, pode ser 01, pode ser 10 e pode ser 11, né? E os somatórios aqui dos alfa x em módulo e eleva ao quadrado, isso que tem que dar 1, né? Nada de novo até agora aqui, né? Exceto que eu estou dando esses nomes aqui que parecem strings, né? 00, 01, 0 e 1. Aí a gente vai medir o sistema. Tá? E a pergunta agora é, qual que é a probabilidade de eu enxergar 00? Ou seja, os dois átomos no estado em que o elétron está na primeira camada, né? Também nada de novo, tudo de acordo com o que a gente já viu antes, né? Então a probabilidade vai ser módulo desse número alfa 00 aqui, né? Alfa índice 00, módulo disso ao quadrado, né? E após medir o sistema, né? O estado do sistema passa a ser 00, né? Os dois elétrons aqui vão estar na primeira camada, né? Eu vou chamando aqui o sistema novo estado aqui de φ', né? Legal, né? Mas agora, no outro slide aqui, vai começar a acontecer algo interessante, né? Porque da maneira como a gente olhou no caso anterior ali, era meio irrelevante o fato que eu tinha 2 qubits, 2 átomos, né? Eu tinha um sistema em que eu poderia considerar independentemente cada parte do sistema. Tá? O que vai acontecer de diferente aqui, para 2 átomos, e isso vai valer para n átomos também, ou 2 qubits vai valer para n qubits, que algo estranho começa a acontecer quando a gente olha, né, vê essa relação entre as partes e o todo da coisa. Né? Então vamos lá, né? Eu tenho aqui o meu sistema quântico, representado pelo meu estado φ, né? Mesma coisa do slide anterior, né? Alfa 00, 00, alfa 01, cat 01, alfa 10, cat 10, né? E alfa 11, cat 11, né? Os alfa x aí respeitando as condições que a gente já conhece, né? Agora, o que vai acontecer aqui é o seguinte, vamos medir só o primeiro qubit. Né? Faz sentido eu olhar né? O meu sistema tem várias partes, eu olho um pedacinho do meu sistema. Eu vou olhar só o primeiro qubit e eu quero saber se esse primeiro qubit está no estado 0 ou 1. Tá? E a gente faz isso em computação clássica. A gente pode ter um monte de bits, a gente quer olhar só um pedacinho, alguns bits da minha string, que pode ser grande, né? Pergunta, qual que é a probabilidade de eu olhar esse pedacinho aqui do sistema, né? E para mim saber se ele está no estado 0 ou 1, né? Qual que é a probabilidade de obter 0? Né? Qual que é a probabilidade de obter 0? Essa probabilidade vai ser isso aqui, vai ser módulo ao quadrado de alfa 00 mais módulo ao quadrado de alfa 01. Por quê? Bem,
É só olhar o que o estado aqui está contando para a gente, né? O que o estado está dizendo aqui é que a probabilidade, né, do sistema todo, né, tá nesse estado aqui, que é o 0, 0, né, a probabilidade seria o módulo ao quadrado desse alfa 0, 0 aqui, né? E a probabilidade do sistema todo estar no estado 0, 1 é esse alfa 0, 1 aqui, né, ao quadrado, o módulo de alfa 0, 1 ao quadrado. Então, para que o primeiro bit esteja em 0, né, eu tenho essas duas possibilidades, né? Ou o sistema todo está em 0, 0, ou ele está em 0, 1, né? Se o sistema todo estiver no estado 1, 0, né, é porque o primeiro bit está em 1, então o primeiro bit não está em 0, né? E aqui também, esse estado 1, 1 aqui, corresponde ao primeiro bit estar em 1, também não é o que eu quero, né? Então esse pedaço aqui da sobreposição é o pedaço que corresponde ao primeiro bit estar em 0. Né? Então essa aqui é a probabilidade do primeiro bit estar em 0, é uma parte da probabilidade do bit estar em 0, né? Seria a probabilidade do primeiro bit estar em 0 com o segundo em 0 também, né? E essa parte aqui corresponde à probabilidade do primeiro bit estar em 0, só que com o segundo bit em 1, né? Então a probabilidade de obter 0 só olhando o primeiro qubit é essa aqui, né? E aí, o que acontece se eu, né, medir o sistema, né, obtive 0, né, com essa probabilidade aqui? Qual que é o novo estado do sistema? Né? Acontece que agora eu sei que o primeiro bit está em 0. Né? Então, acontece algo parecido com o que acontecia antes, mas é interessante ver aqui nesse contexto, porque agora eu sei o estado do primeiro qubit, mas eu não sei o do segundo. Né? O segundo continua numa sobreposição. Né? Então, mas uma coisa que eu sei é que essas amplitudes aqui correspondentes ao estado 1, 0 e 1, 1 tem que ser 0. Tem que morrer essa parte aqui da sobreposição, porque não existe a chance do primeiro bit estar em 1 mais. Né? Então o meu novo estado vai corresponder só a essa primeira parte da sobreposição. Né? Meu novo estado, que eu estou chamando de filinha aqui, né? Inicialmente a gente poderia imaginar que é só isso aqui, né? Alfa 00, ket 00 mais alfa 01, ket 01, né? Mas não é isso. Né? Não é isso por quê? Porque esses números alfa 00 e alfa 1 não respeitam minhas condições aqui, né? O que eu tenho que fazer é normalizar aqui. Tá? Então, para que as coisas continuem somando 1, né? E para que a proporção de probabilidade, né? Assim, eu tenho uma certa amplitude alfa 00 aqui e alfa 01 aqui, talvez eles são iguais, talvez o alfa 00 é o dobro da alfa 01, né? Eu não sei qual que é a proporção entre esses valores, mas elas têm que ser mantidas, né? Porque as probabilidades de eu, quando eu olhar o sistema depois de querer obter 1 no segundo qubit, tem que ser as mesmas, né? Então, para que isso funcione, né? O que acontece aqui, né, é que o novo sistema, a filinha, ele é essa sobreposição aqui, só que eu tenho que, né, dividir essas amplitudes por esse valor aqui, né? Pela raiz, né, do módulo de alfa 00 ao quadrado aqui, né, mais módulo de alfa 01 ao quadrado. Tá? Basicamente o que eu estou fazendo aqui é normalizar para essa divisão aqui, eu estou fazendo isso para que a coisa fique normalizada, né? A soma continue dando 1, né? Continue sendo um estado quântico válido. Tá? E é isso que acontece. Tá? Quando eu olho só um pedaço do sistema, o novo estado passa a ser esse aqui. Né? Vamos olhar um caso concreto aqui, né, para ficar um pouco mais fácil de entender. Né? Então, digamos que o meu estado quântico desse sistema aqui, né, de dois átomos, né, eu vou chamar ele de psi, né, ket psi, e o estado é esse aqui, tá? Meio mais i sobre 2 ket 00, né, então a amplitude correspondente aos dois átomos estarem com um elétron na primeira camada é essa aqui, tá? Daí meio ket 01, né, e mais i sobre 2 ket 11, né? Observe que nesse caso aqui é 0%, né, a chance do sistema estar no estado 1, 0. Né? Eu só tenho 3 amplitudes aqui diferente de 0. Né? Legal. Né? Agora, mesma coisa, né? Vamos ver no caso particular ali. Né? Nesse caso particular aqui, o que acontece se eu meço só o primeiro qubit. Né? Então, a primeira coisa é qual que é a probabilidade de obter 0. Né? Então, eu posso obter 0 de duas maneiras. Né? Eu posso obter 0 com o segundo bit em 0, né? Ou eu posso obter 0 no primeiro qubit, né? Com o segundo bit em 1. Né? Com o segundo qubit em 1. E as probabilidades, né, disso são essas aqui, né, módulo ao quadrado dessa amplitude aqui, né, e módulo ao quadrado dessa amplitude aqui. Né.
né? Se você faz as contas direitinho, aí você vai ver que isso aqui dá 3/4. Tá? Então, a probabilidade de obter 0 no primeiro qubit é 3/4. 75%, né? Legal. Então, agora digamos que eu medi e obtive 0 no primeiro qubit. Né? Qual que é o novo estado do sistema? Né? Então, o que agora eu sei é que, a partir de agora, o primeiro qubit tem que estar em 0. Eu obtive 0, tem que estar em 0. O que acontece é que o segundo qubit está numa sobreposição. Né? Então, se eu olhar no estado original aqui, né, esse pedaço aqui, né, esse i sobre 2 ket 1 aqui, tem que sumir isso aqui. Né, porque isso aqui correspondia ao sistema estar num estado tal que o primeiro qubit está em 1. E eu sei que ele não está em 1 mais. Ele está em 0 agora. Né? Então isso aqui morre e fica só esse pedaço aqui da sobreposição válida ainda. Né? Só que aí eu tenho que normalizar, né, como eu já falei anteriormente. Né? Então, meu novo estado é psilin aqui, né? O que eu faço? Eu mantenho esse i sobre 2, meio mais i sobre 2, né, aqui, né, no ket 00, e mantenho o meu meio ket 01 aqui, né? Só que eu tenho que dividir, né? Como eu falei, tenho que dividir tudo, né? Aqui eu dividi individualmente para cada termo aqui. Pela raiz é a raiz da probabilidade de o primeiro bit estar em 0. Né? Aí eu normalizo tudo isso. Então, e a raiz, né, disso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Tá? Se fizer a raiz desse número aqui, né, vai dar raiz de 3 sobre 2. Né? Tomando cuidado, né? Enfim, só fazendo a manipulação algébrica, aí você vê que dá isso. Né? E aí, né, agora, simplificando aqui, né, se eu trabalhar esse termo aqui, eu obtenho isso aqui. 1 mais i sobre raiz de 3, né, ket 00, né, e 1 sobre raiz de 3 ket 01. Né? Se eu fosse medir depois esse sistema aqui, a probabilidade de obter 0,1 aqui seria 1/3, né? E aqui seria 2/3. Dando sequência aqui, então, né? A gente vai fazer algo a mais aqui agora, tá? Então, até agora o que a gente fez foi olhar esse sistema que ele tem duas partes aqui, né? Mas a gente disse que o estado desse sistema é um vetor de dimensão 4, tá? Porque o sistema composto pode estar em 4 possíveis estados. A gente chamou de psi, o estado desse sistema, ele é uma sobreposição de 4 possíveis estados. Né? A gente até falou, mencionou individualmente, né, cada pedacinho do sistema, né, algo do tipo, se eu medir esse estado aqui, se eu medir esse pedaço do sistema, qual que é a probabilidade de obter 0, qual que é a probabilidade de obter 1. Mas eu não falei qual que é o estado quântico desse pedacinho. Né? Sempre que anteriormente, né, quando eu me referi ao primeiro bit e ao segundo bit, eu falei, se eu olhar para ele, qual é o estado que eu obtenho, né? Ou seja, eu estou falando de coisa clássica. Né? Mas agora o que eu quero fazer é saber qual que é o estado quântico desse pedacinho do sistema aqui. Tá? E aqui vai acontecer algo bem esquisito. Não nesse slide aqui, mas 1 ou 2 slides para frente. Tá? Mas assim, é natural, né? Eu quero chamar de φ1 aqui, né? Seja φ1, né? O estado desse átomo aqui, que só pode estar em 2 possíveis estados, então ele é uma sobreposição de 2 estados. Né? Ele é um qubit alfa 0 ket 0 mais alfa 1 ket 1. Né? E o estado desse pedacinho do sistema aqui eu chamando aqui de φ2, né? Que é beta 0 ket 0, beta 1 ket 1. Estou dando nomes diferentes, alfa e beta aqui, para separar os dois qubits. Né? A gente conseguir distinguir quando a gente está falando de um, quando está falando de outro. Né? Aí, legal, né? Então, individualmente, o estado desse qubit aqui é esse aqui, desse outro qubit aqui é esse outro φ2 aqui, né? E eu sei que o estado composto é psi, né? Então, como é que eu descrevo psi em função dos dois estados individuais, né? O que acontece é que o psi ele vai ser o produto tensorial do φ1 com o φ2, tá? Isso faz total sentido se vocês pararem para pensar, né? Porque é o seguinte, né? Vamos olhar aqui no estado. Qual que é a chance do estado estar com os 2 bits em 0? Né? A gente olha. Vamos pensar que fosse probabilidade clássica. Né? Eu tenho uma certa probabilidade de encontrar o primeiro qubit em 0, uma certa que está correspondendo aqui ao alfa 0. Né? Vamos pensar que isso aqui é uma probabilidade por enquanto. Né? Então eu tenho uma probabilidade alfa 0 de encontrar o primeiro qubit em 0 e uma probabilidade beta 0 de encontrar o primeiro qubit em 0. Né? Se fosse probabilidade clássica, qual que é a probabilidade de obter os 2 bits 0? Né? Seria o produto. Né? A probabilidade disso e isso, né? Você multiplica as probabilidades. Né? Seria alfa 0 vezes beta 0.
né? E se fosse a probabilidade de encontrar esse bit aqui em 1 e esse outro bit em 1 também, seria um produto, né, de beta 1, alfa 1 vezes beta 1. Né? E o que o produto tensorial faz é isso. Né? O produto tensorial cria um vetor de 4 dimensões em que você tem todos os produtos, né, dos alfa 0, alfa beta 0, alfa 1, beta 1, alfa 0, beta 1, alfa 1, beta 0. Né? Todas as 4 possibilidades. Né? Então, é isso que acontece quando eu multiplico. Só que eu estou multiplicando amplitudes, né? Mas quando eu multiplico amplitudes, a hora que eu vejo a probabilidade correspondente àquelas amplitudes, elas são multiplicadas também do jeito que a gente esperava. Né? Então, faz sentido dizer que o estado psi, né, composto, ele é o produto tensorial de φ1 com φ2. E é exatamente isso que eu estou contando para vocês aqui. Né? Isso quer dizer o quê? Né? Que se eu fizer, né, esse produto tensorial aqui, né, vocês podem fazer aí no papel depois, né? Escrevam esse vetor aqui. Vocês vão ver que ele vai ter 4 coordenadas, e as 4 coordenadas são essas aqui, né? Alfa 0, beta 0, alfa 1, beta 1, desculpa, alfa 0, beta 1, alfa 1, beta 0 e alfa 1, beta 1. Né? Então o psi, que é um vetor de 4 dimensões, vai ser igual a isso aqui, essa sobreposição aqui. Né? Em outras palavras, o meu alfa 0, 0, que corresponde à probabilidade, né, a amplitude do sistema está no estado 0, 0, ela é alfa 0 vezes beta 0. É o produto dessas amplitudes aqui, né? O alfa 0, 1 é o alfa 0, beta 1, o alfa 1, 0 seria o alfa 1, beta 0, e o alfa 1, 1 seria o alfa 1, beta 1. Tá? Vamos ser concreto aqui, né? Então, digamos que eu tenho um sistema em que o primeiro qubit está nesse estado aqui, 1 raiz 2 alfa 0 mais 1 raiz 2 alfa 1, e meu segundo qubit está no estado meio alfa 0 mais raiz 3 sobre 2 alfa 1. Tá? Então esse é o estado individual dos dois qubits. Agora, né, eu quero olhar o sistema composto, né, com esses dois qubits. Qual seria o estado do sistema? Né? Eu vou chamar de psi. É um sistema que agora pode ter em 4 possíveis estados, né? O 00, 01, 0 e 1. Né? Que é o quê? É o produto tensorial disso aqui com isso aqui. Né? Eu peço para vocês fazerem no papel o produto tensorial desse vetor para esse vetor. Vocês vão ver que vocês vão obter esse vetorzão aqui. Tá? Um outro exercício para vocês fazerem aí é, suponha que eu tenho um qubit nesse estado aqui, mais, tá? E outro estado também no estado, outro qubit também no estado mais, tá? A pergunta é qual que é o estado composto dos dois qubits, né? Um certo estado psi, né? Que é composto desses dois qubits, o primeiro no estado mais, o segundo no estado mais, né? É só fazer o produto tensorial desses dois qubits aqui, tá? Então é bom vocês irem fazendo esses exercícios que eu coloco aqui, para vocês irem praticando, né? Manipular essas coisas. Legal, né? O que a gente fez aqui foi, eu começo individualmente olhando cada qubit, né? Num certo estado, digamos, esse aqui é o meu φ1, esse aqui é o φ2, daí eu obtenho o meu estado psi, que é o produto tensorial do φ1 com o φ2, né? Eu comecei com os pedacinhos e falei, agora qual que é o estado inteiro, né? Porém, né, digamos que eu ganhei um estado psi aqui, né? Digamos que eu ganhei esse estado psi aqui, exatamente esse aqui, né? Que é 1 sobre 2 raiz 2, 0, que é de 0, 0, e raiz 3 sobre 2 raiz 2, que é de 0, 1, né? E assim por diante. Ganhei esse estado aqui. Né? E minha pergunta é, ok, meu estado composto, né, é esse aqui, né? E se eu quiser olhar individualmente cada qubit, eu consigo fatorar essa expressão aqui? Eu ganho essa expressão, daí eu fatoro ela e obtenho esses dois vetores aqui. Né? Ou seja, eu ganho um vetor psi de dimensão 4, eu quero obter os dois vetores φ1 e φ2, né? Tal que o φ1 tensorial φ2 dá psi. Né? Nesse caso aqui eu conseguiria, né? Eu teria que pensar um pouco aqui, fazer as contas aqui, e ver que eu consigo, a partir daqui, obter esse par de vetores aqui. Né? Então aqui eu consigo obter o par de vetores. Né? A pergunta é se isso sempre é possível. Né? Imagine que você ganhou um estado quântico, psi, né? E lembrando que, né, se o meu objeto pode estar em 4 possíveis estados, 00, 01, 10 e 1, essas amplitudes podem ser quaisquer números complexos, né, desde que respeitem aquelas condições de normalização lá, né? Que é o módulo ao quadrado delas tem que dar 1. Mas respeitando aquilo, qualquer, né, 4 números complexos representa algum estado quântico. Então, meu estado pode estar
qualquer coisa, né? Respeitando o que tem que ser respeitado. Qualquer 4 números complexos que respeitem as nossas condições pode ser o estado de um sistema. A pergunta é, será que sempre é possível fatorar e obter os dois estados correspondentes a cada um dos objetos individualmente, né? Cada átomo, se o sistema contivesse 2 átomos, né? Será que sempre é possível? A resposta é que não, tá? Isso é bem esquisito, tá? Um exemplo de que isso acontece é esse aqui, né? Digamos que eu tenho um sistema psi, né? Isso aqui é um estado que tem até um nome especial, que é chamado estado de Bell, né? Então, o meu estado psi, ele é esse aqui. Ele tem essa amplitude 1 raiz 2 associada ao estado 0, 0, e a amplitude 1 raiz 2 associada ao estado 1, 1. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que a amplitude associada ao estado 0, 1 é 0, e a 1, 0 também é 0. Né? Esse sistema aqui tem probabilidade zero de estar no estado 1, 0, e probabilidade zero de estar no estado 0, 1. Né? Assim, quando você mede o sistema, se você olhar o sistema todo, né? Ou você obtém 0, 0, ou você obtém 1, 1. Tá? É possível ter um sistema nesse estado? Sim, né? Porque esses números 1 raiz 2, 1 raiz 2, né? Se você fizer o módulo ao quadrado disso, e somar, vai dar 1. Tá? Então eu posso ter um sistema nesse estado. Tá? A pergunta é, legal, agora eu quero saber né, se eu tenho um sistema nesse estado composto aqui, qual que é o estado do primeiro qubit? Ou qual que é o estado do segundo qubit? Qual que é o objeto matemático que corresponde ao estado desse primeiro pedacinho aqui do sistema? Né? A pergunta é que a gente consegue fatorar psi para obter o estado de cada qubit? Né? Digamos que sim, vamos supor que é possível. Né? Vamos supor que exista uma descrição matemática desse pedaço do sistema aqui. Né? E outra desse pedaço do sistema aqui, né, correspondente. Ou seja, psi, né, ele tem que ser então um produto tensorial desse qubit, né, com esse qubit. Né, essa descrição aqui, alfa 0, ket 0, alfa 1, ket 1, seria a descrição desse pedacinho do sistema. E essa beta 0, ket 0, beta 1, ket 1 seria a descrição desse pedaço do sistema. Então, o sistema composto é o produto tensorial dessas duas coisas. Né? E como a gente já viu, né, anteriormente, isso quer dizer que o estado do sistema composto aqui, né, psi, que a gente sabe que é isso aqui, né, 1 raiz 2, 0, 0, mais 1 raiz 2, 1, 1, né, ele tem que ser isso aqui, né, independente de quem seja esses alfa 0, alfa 1, beta 0, beta 1, isso aqui tem que ser verdade, né, tem que ser o sistema aqui, né, o composto, meu psi aqui, tem que ser alfa 0, beta 0, ket 0, 0, alfa 0, beta 1, ket 0, 1, alfa 1, beta 1, ket 1, 0, e alfa 1, beta 1, ket 1, 1. Né? Isso tem que ser verdade. Porém, né, como a gente sabe que psi é isso aqui em cima, aqui, né, isso significa o quê? Né? Se a gente olhar aqui, o meu amplitude que está correspondente ao 0, 0 aqui, o ket 0, 0, né, é 1 raiz 2. Né? Então, alfa 0, beta 0 tem que ser 1 raiz 2. Certo? O alfa 0 vezes beta 1 tem que ser 0. Porque, né, no meu estado psi original aqui em cima, eu sei que eu tenho amplitude 0 associada ao estado 0, 1. Né? Assim como a amplitude associada ao estado 1, 0 também é 0. Então, alfa 1, beta 0 tem que... Alfa 1 vezes beta 0 tem que ser 0. Né? E alfa 1 vezes beta 1 tem que ser 1 sobre raiz 2. Né? Então, vejam. Como alfa 0, beta 0 é 1 raiz 2, né? Pelo que a gente acabou de argumentar, e também é verdade que alfa 1 vezes beta 1 é 1 raiz 2, né? A gente sabe que nenhum desses valores, alfa 0, alfa 1, beta 0 e beta 1, pode ser 0. Né? Por quê? Bem, eu sei que alfa 0 e beta 0, nenhum deles pode ser 0. Né? Porque o produto deles dá um número diferente de 0. Então, se o alfa 0 fosse 0, não podia dar 1 sobre raiz 2 esse produto aqui. Né? E se o beta 0 fosse 0, também não. Então, eu sei que nem alfa 0 nem beta 0 é igual a 0. Né? E o mesmo raciocínio se aplica aqui. Né? Alfa 1 vezes beta 1 é uma coisa diferente de 0, significa que nenhum deles pode ser 0. Né? Então, nem alfa 0, nem beta 0, nem alfa 1, nem beta 1 pode ser 0. Né? Porém, né, a gente acabou de ver aqui que alfa 0 vezes beta 1 tem que ser 0. Né? Porque esse termo aqui, ó, alfa 0, beta 1, ket 0, 1, né? Isso aqui tem que ser 0, esse alfa 0, beta 0. Né? Porque esse estado aqui não pode acontecer. Né? Tem que ter uma amplitude 0 associada a ele. Né? Então, contradição. Né? Como é que eu tenho que um número alfa 0 vezes beta 1 pode dar 0, se nenhum deles
nenhum dos dois números é zero. Né? Eu teria que ter um deles em zero para poder ter o produto igual a zero. Né? Contradição. Contradição veio do fato, de qual fato? Foi a única coisa que eu supus aqui. Eu supus que eu conseguia escrever meu vetor psi como um produto tensorial de dois vetores menores. Né? E a consequência matemática aqui é que não existe. Né? Não existem esses dois vetores. Não existem dois vetores alfa 0 ket 0, alfa 1 ket 1, beta 0 ket 0, beta 1 ket 1, tal que o produto tensorial deles dá ao meu vetor original psi. Tá? E isso tem consequências filosóficas estranhas pra gente aqui, né? Porque isso quer dizer o quê? Que para alguns sistemas quânticos, né, esse aqui é um exemplo, tá? Não é para todos, tá? Para alguns sistemas quânticos, você consegue colocar ele num certo estado em que simplesmente não faz sentido falar dos pedaços individualmente. Não tem uma descrição, não existe uma descrição dessa realidade física que seria só o pedaço do sistema. Só faz sentido falar do sistema como um todo. Tá? Assim, não existe uma descrição. A gente só estava pedindo uma descrição quântica, que já é uma coisa estranha, né? A gente já está assumindo, beleza, a natureza é estranha, eu não posso mais falar de que ela está no estado 0, estado 1, eu só posso falar que está na sobreposição dos dois. A gente já tinha jogado os bets, em algum momento, no início do século XX, os cientistas já tinham jogado bets para dizer, vai ter que ser assim porque os experimentos estão dizendo que a coisa funciona desse jeito. Né? Agora aqui nem isso, nem o estado quântico, que já é uma coisa estranha, a gente não vai poder falar mais que individualmente um pedacinho do sistema ele se encontra. Tá? Então, simplesmente não faz sentido falar de um pedaço, só faz sentido falar do sistema inteiro. Para o sistema inteiro a gente tem um objeto matemático correspondente, que é esse vetor aqui, e aí a gente faz experimentos e vê que é isso mesmo. Né? Mas, né, nesse caso aqui, né, para alguns sistemas quânticos, a gente consegue ele colocar em um estado tal que não faz sentido falar de cada pedaço. Cada pedaço não tem uma individualidade. Tá? E esse estado não é o único, tem vários possíveis estados. Né? Tem outros estados que a gente chama outros estados de Bell. Né? São esses 4 estados. Vocês podem ver, façam esse exercício que a gente fez ali para esses outros 4. Esses outros 3 estados. Né? Esse primeiro aqui é o estado que a gente viu no slide anterior. Você vê que isso aqui vale para esses caras aqui também. Né? Então, olhando com um pouquinho mais de calma aqui para esse estado de Bell que a gente viu, né? Psi igual a 1 raiz 2, 0, 0, mais 1 raiz 2, 1, 1. Vejam que interessante o que acontece aqui. Né? Quando a gente mede um qubit. Tá? Mas antes disso, vamos ver o que acontece quando a gente mede o sistema inteiro. Né? Então, digamos que eu tenho esse estado, eu meço o sistema inteiro. Eu quero saber se o sistema todo está no estado 0, 0, né? Ou está no estado 0, 1, ou 1, 0, ou 1. Eu sei que ele nunca vai estar no estado 0, 1 e nem no 1, 0. Né? Essas coisas acontecem com probabilidade de 0. Mas eu sei que a probabilidade de obter 0, 0 é meio e a probabilidade de obter 1, 1 é meio. Né? Porque é o quê? Módulo ao quadrado disso aqui. Né? Agora, vamos fazer o que a gente tinha feito antes. Né? Como eu falei, individualmente, cada um desses pedacinhos aqui, né, cada um desses átomos não tem uma descrição matemática dele, ou seja, não faz sentido falar individualmente de cada objeto, mas eu posso olhar para ele e saber em qual estado que ele está. Né? Isso a gente sabe que pode. Né? Então a gente faz isso, a gente vai lá e olha o primeiro qubit e pergunta, né, se ele está no estado 0 ou 1. Né? E obtém o resultado do experimento e ele vai estar no estado 0 ou 1. Né? Ele vai colapsar, a gente fala. Né? Esse primeiro qubit vai colapsar no 0 ou no 1. A questão é qual que é a probabilidade de colapsar no 0? É meio. Né? Porque basta a gente fazer o que a gente já fez anteriormente, né, com sistemas compostos, e olhar assim, a gente tem que olhar todas as amplitudes que correspondem ao primeiro qubit está em 0. No caso aqui só tem uma amplitude, só esse 1 raiz 2, que corresponde ao primeiro qubit está em 0. Né, porque essa outra aqui corresponde a estar em 1, né, e as outras estão em 0, né, então nem estão na jogada. Então a probabilidade de obter 0 é módulo disso aqui ao quadrado. Né? Se a gente fizer exatamente tudo que a gente fez anteriormente, daí, né, colapsa, fica só esse estado aqui, a gente normaliza tudo, etc. Quando a gente normalizar isso aqui, a gente vai ver que isso aqui essa amplitude vai virar 1. Né? Então o novo estado vai ser 0, 0. Faz sentido, né? Ele ou estava no 0, 0 ou está no 1, 1. Se olhou o primeiro qubit, está em 0. Então só tem uma possibilidade para o segundo qubit, que está em 0 também. Né? Então a probabilidade meio de estar no primeiro qubit está em 0, e aí o novo estado do sistema é 0, 0. Tá? E se eu olhasse o primeiro qubit obtivesse 1, né, a probabilidade ia ser meio, né,
Mas aí o novo estado ia ser 1, 1. Né? Então, o que é estranho que está acontecendo aqui é o seguinte, né? Você mede o primeiro qubit, né, e como, né, a gente sabia que o segundo qubit estava numa certa sobreposição, com igual chance de estar em 0 e 1, né? Só que quando eu olho o primeiro qubit, o segundo qubit imediatamente colapsa, né? Ou no 0, se eu medir 0, se o primeiro estava em 0, né? Ou 1, né? Se eu medir 1 no primeiro qubit, eu obtive 1 no segundo também.